Você já parou para pensar que algumas das histórias que você ouve desde a infância, que juram estar na Bíblia, na verdade, nunca existiram? Pois é, há uma boa chance de você ter acreditado em algumas dessas histórias como verdades sagradas, mas hoje vou te provar que foram apenas invenções ou interpretações erradas. Prepare-se para descobrir as 10 histórias que, apesar de populares, não estão em nenhuma página das Escrituras Sagradas. E no final deste vídeo, você terá um entendimento mais claro do que realmente é bíblico. Fique comigo até o final, porque você pode estar acreditando em algo que nunca foi escrito. Vamos começar com uma questão intrigante. Como é possível que tantos cristãos ao redor do mundo tenham acreditado em histórias que nunca fizeram parte da Bíblia? A resposta está na tradição oral, os contos passados de geração em geração e até mesmo nas adaptações artísticas que vimos ao longo da história, como filmes, livros e pinturas. Isso criou uma teia de mal-entendidos que se perpetuaram por séculos. Não é à toa que Jesus nos alertou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como discernir a verdade se misturamos ficção com escritura? Hoje, vamos desmontar mitos e trazer luz à verdade. Uma das histórias mais difundidas é a de que Eva comeu uma maçã no jardim do Éden. Quantas vezes você viu essa cena retratada em quadros ou filmes? A verdade é que a Bíblia nunca menciona que era uma maçã. Em Gênesis, lemos apenas sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Então, de onde veio essa ideia? Historiadores acreditam que isso começou com interpretações europeias na Idade Média, associando o fruto proibido à maçã por questões culturais e linguísticas. Mas isso nunca esteve nas Escrituras. Curioso, não é? 2. Os 3 reis magos. Essa é outra história clássica que nos enganou. A Bíblia realmente fala sobre magos vindos do Oriente para adorar Jesus, mas em momento algum afirma que eram 3 ou que eram reis. O texto de Mateus 2:1-12 apenas menciona magos, sem especificar um número. A ideia dos 3 reis magos provavelmente surgiu porque 3 presentes foram mencionados: ouro, incenso e mirra. Mas será que 3 presentes significam 3 pessoas? Mais uma vez, estamos diante de uma interpretação que foi além do texto bíblico. 3. Noé e os animais em pares na arca. Quem nunca ouviu dizer que Noé levou um casal de cada espécie de animal para a arca? Embora isso seja parcialmente verdade, há uma nuance importante que muitos ignoram. Em Gênesis 7:2-3, Deus instrui Noé a levar 7 pares de animais puros e apenas um par de animais impuros. Esse detalhe costuma ser ignorado nas narrativas populares, mas mostra como o texto bíblico pode ser muito mais rico e detalhado do que pensamos. 4. Maria Madalena, uma prostituta. Essa é uma das maiores distorções sobre uma figura bíblica. Maria Madalena é frequentemente retratada como uma prostituta arrependida, mas essa interpretação não tem base nas Escrituras. Em Lucas 8:2, a Bíblia descreve Maria Madalena como uma mulher de fé que foi curada por Jesus de 7 demônios, como uma seguidora fiel, sendo a primeira testemunha da ressurreição. A ideia de que ela era uma prostituta surgiu séculos depois, devido a interpretações errôneas e associações infundadas com outras passagens bíblicas. 5. O diabo como o senhor do inferno. Muitos acreditam que a Bíblia retrata Satanás como o senhor do inferno, sendo vermelho e com chifres e caras medonhas. Vive reinando sobre os condenados com um tridente nas mãos. No entanto, isso não está nas Escrituras. Na verdade, em Mateus 25:41, fala que o inferno é descrito como um lugar de castigo preparado para Satanás e seus anjos. Em nenhum momento a Bíblia sugere que ele tem domínio ou autoridade lá. Essa ideia foi popularizada por autores artísticos e obras de ficção como A Divina Comédia de Dante Alighieri, mas está longe de ser bíblica. Já sabia dessa? 6. O anjo caído chamado Lúcifer. O nome Lúcifer é frequentemente associado a Satanás, mas a única vez que esse nome aparece na Bíblia é em Isaías 14:12, referindo-se ao rei da Babilônia e não a um anjo caído. A confusão começou com traduções posteriores e interpretações literárias, onde se espalhou toda essa história. Apesar disso, essa narrativa se tornou tão popular que muitos acreditam ser uma verdade bíblica, a ponto de duvidarem e questionarem você se falar sobre isso. 7. O pecado original de Adão e Eva nos condenou para sempre.
Embora o pecado de Adão e Eva tenha introduzido o pecado no mundo, a Bíblia também nos dá uma mensagem de redenção. Em Romanos 5, 12 e 21, Paulo explica que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação veio por outro, Jesus Cristo. O conceito de condenação eterna, sem esperança de redenção, não condiz com o plano de Deus revelado nas Escrituras. Pois a história de Adão e Eva trouxe o pecado e a morte na humanidade. Mas Jesus Cristo veio para trazer a nossa salvação. 8. Jonas foi engolido por uma baleia. Um dos relatos mais conhecidos do Antigo Testamento é o de Jonas, que teria sido engolido por uma baleia e passado 3 dias em seu ventre antes de ser vomitado em terra firme. No entanto, a Bíblia nunca menciona que o grande peixe era uma baleia. Em Jonas 1:17 está escrito: Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A associação com uma baleia provavelmente surgiu de traduções e interpretações culturais, mas o texto original apenas fala de um grande peixe, sem especificar a espécie. Esse detalhe nos lembra que, muitas vezes, as Escrituras são mais simples do que as histórias que criamos em torno delas. 9. O buraco na mão de Jesus após a ressurreição. Muitas representações artísticas e culturais mostram Jesus após a ressurreição com buracos visíveis nas palmas das mãos devido à crucificação. No entanto, ao analisar os textos bíblicos, especialmente João 20 e 4:27, vemos que Tomé é convidado a tocar nas menamarcas dos pregos, nas mãos e no lado de Jesus, mas não há menção de buracos visíveis. A ideia de buracos abertos nas palmas pode ter surgido de tradições posteriores ou de interpretações artísticas, mas não há base direta nas Escrituras para isso. Essa história reforça a importância de olhar para os detalhes bíblicos com precisão e não depender apenas de imagens culturais. 10. A imagem do anjo da guarda com asas grandes. A imagem de anjos da guarda com asas grandes e aparência humana é comum em pinturas e filmes. Porém, na Bíblia, anjos são descritos de maneiras bem diferentes. Enquanto alguns têm asas como os serafins em Isaías 6:2, outros são descritos como figuras imponentes ou como meros mensageiros. Não há menção específica de anjos da guarda com asas protegendo pessoas individualmente. Essa visão pode ter sido influenciada por tradições posteriores e obras de arte renascentistas, mas não é uma descrição fiel ao que está nas Escrituras. Agora que você conhece a verdade por trás dessas histórias, pode explorar a Bíblia com um olhar renovado. Lembre-se, Deus nos chama para estudar a sua palavra profundamente, como diz em 2 Timóteo 2:15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quando mergulhamos na verdadeira mensagem bíblica, mas também um caminho para a transformação espiritual. A verdade é libertadora e hoje você deu um passo importante para entender melhor o que está e o que não está na Bíblia. Ao nos afastarmos de mitos e nos aprofundarmos na palavra, podemos nos conectar mais profundamente com Deus e viver segundo o seu propósito. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Não guarde para você. Compartilhe com seus amigos. Desafie-os a estudar a Bíblia com você e descubram juntos a riqueza da verdadeira Escritura. Como diz Isaías 40:8, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.